Olá, gente, boa noite, tudo bem? Vamos esperar aí o pessoal chegar, né? Semana passada nós falamos sobre objetivos, então como traçar um bom objetivo, o que é um objetivo SMART e como você fazer o passo a passo, né? E hoje nós vamos falar então um pouquinho sobre como perseverar, como conseguir manter esses objetivos. Eu queria dar um recado antes da gente começar. A gente vai abrir aí uma aula gratuita, então a gente vai ter uma sessão ao vivo, uma sessão aqui na escola e a gente vai ter também uma sessão online. E vai ter um número de participantes limitados, né? Porque não é legal ter muita gente. E quem estiver participando aqui da live vai ter prioridade nesse sorteio. Da prioridade de vaga. E também depois quem conseguir ver o vídeo que vai ficar disponível aí 24 horas aqui no Instagram, também vai ter prioridade para participar dessa aula. Bom, então vamos lá. Vamos falar hoje sobre hábitos, né? Se eu pedir para você falar o alfabeto, provavelmente vai ser bem fácil, né? Acho que você não vai ter problema nenhum aí de falar o A, B, C, D sem problema nenhum. Mas e se eu pedir para você falar o alfabeto ao contrário, né? Você acha que vai ser tão fácil assim? Tenta falar aí na sua mente para ver se você consegue. Como é que foi? Você acha que você teve dificuldade porque você não tem capacidade de recitar o alfabeto de trás para frente ou porque simplesmente você não tem prática, né? Então é isso, é a falta de um hábito. Mas o que é um hábito? Um hábito é um comportamento automático que a gente repete várias vezes, sempre dentro do mesmo contexto ou do mesmo ambiente e acontece no nosso subconsciente. Então, quando a gente está fazendo algo que é um hábito, a gente não está pensando sobre ele. Então, a nossa mente está divagando, está em outro lugar. E por que isso acontece? Acontece porque o nosso cérebro ele foi feito para economizar energia. Então, tudo que ele puder fazer para economizar energia, como por exemplo, quando você realiza um hábito, então ele não precisa ele realiza no automático, ele não precisa estar gastando energia para você estar pensando no que você vai fazer. Então, exemplos de hábitos aí que a gente tem. Ao acordar, tomar café da manhã, escovar os dentes, tomar banho, almoçar, praticar exercício aí para muitas pessoas, usar o celular, tudo isso são exemplos de hábitos, né? E essas pequenas ações rotineiras, tanto as positivas quanto as negativas, elas têm aí um grande impacto no nosso dia a dia, como por exemplo, elas podem fazer com que a gente prejudicar o nosso desempenho ou então alavancar os nossos resultados, né? Queria dar as boas-vindas aí pro pessoal que foi entrando, a Rosana, Maria Eduarda, Pedro, Fernanda, sejam bem-vindos, Cíntia. E eu queria perguntar para vocês, escrevam para mim aí nos comentários, que hábitos que vocês têm que vocês gostariam de mudar? Quero ouvir aí de vocês o que está incomodando vocês hoje em dia, algo que vocês acham que é bem difícil, mas que acaba fazendo sempre. Vai comentando aí, vai escrevendo aí pra mim que eu já vou comentar os hábitos aí que vocês colocarem pra mim. Bom, como que os nossos hábitos são formados então? Existe algo que chama o loop do hábito. Então é assim, existe um gatilho, esse gatilho ele desencadeia um hábito e por causa desse hábito, dessa rotina, então um gatilho que desencadeia uma rotina. E essa rotina, ela vai nos dar uma recompensa. E essa recompensa acontece porque tem uma liberação de dopamina no nosso organismo. Inclusive, celulares são super viciantes, porque quando você ouve aquele sonzinho de mensagem, libera muita dopamina no nosso organismo. Então, é altamente viciante. Bom, então vamos falar primeiro dos gatilhos. Os gatilhos, eles podem ser de 5 tipos. O primeiro tipo de gatilho é o local.
Por exemplo, eu entro na cozinha, eu preciso comer um biscoito. Ou eu vou no cinema, eu tenho que comprar pipoca. Então esse é o gatilho de local. O segundo gatilho é o gatilho do horário. Então, um exemplo de gatilho de horário são os nossos hábitos matinais. O fato de eu acordar faz com que eu tenha uma série de hábitos. Então, ir ao banheiro, escovar os dentes, tomar banho, tomar café da manhã. Outro exemplo de rotina que é desencadeada por horário é o lanchinho da tarde ou as pessoas que fumam aquele horário que você precisa fazer uma pausa para fumar. O outro tipo de gatilho são as emoções. Normalmente as emoções elas desencadeiam rotinas negativas. Por exemplo, quando eu tô estressada eu vou comer, ou eu tô chateada eu brigo com alguém, eu tô entediada eu vou lá e faço aquela comprinha online. O quarto tipo de gatilho são outras pessoas. Então, um exemplo disso é, se eu saio com certos amigos, eu tenho que beber. Então, estar com aqueles amigos me faz beber. Ou um outro exemplo que é um estudo que mostra que se o seu melhor amigo é obeso, a sua chance de ser obesa aumenta em 57%. Então, esse é um exemplo também de gatilho desencadeado por outras pessoas. E o quinto e último gatilho são eventos anteriores. Por exemplo, o barulhinho de mensagem do celular é um gatilho para eu pegar meu celular e checar as mensagens. Ou os numerozinhos lá no ícone do Facebook, também um gatilho para eu checar e ver o que está acontecendo ali. Então, continuando no loop, esses gatilhos vão fazer o quê? Desencadear uma rotina. E a rotina é o hábito em si, que pode ser checar o celular, ligar a televisão, fumar, reclamar, que também é um hábito. E aí então vem a recompensa, que como eu disse, né, tem aquela liberação de dopamina e tipos de recompensa. Bem-estar, felicidade, aquela sensação de missão cumprida, né? Tudo isso são recompensas. Bom, já pensaram aí nos hábitos que vocês gostariam de mudar? Queria saber de vocês, né, o que está incomodando. Então, eu tenho alguns hábitos que eu gostaria de mudar. Legal, como é que eu mudo um hábito então? Primeiro você precisa saber que um hábito ele não pode ser erradicado, ele só pode ser mudado. Então o segredo é você substituir um hábito negativo por um hábito positivo. Bom, qual que é o primeiro passo? O primeiro passo é você identificar a rotina. O que é que você está fazendo que te incomoda, que você quer mudar, que não está te trazendo resultados positivos? O segundo passo é você experimentar, testar recompensas diferentes. Então eu vou dar um exemplo para vocês. Nesse livro que eu li, o autor ele fala que ele identificou a rotina que ele queria mudar, era o fato que todo dia, no meio da tarde, ele precisava levantar. Ele estava trabalhando, ele ia até uma cafeteria perto do trabalho e comprava um donut. Isso estava se tornando um problema porque ele começou a ganhar uns quilinhos, né? Então o que ele fez? Ele começou a pensar, qual será que é a recompensa que eu tenho com essa rotina? Será que é o donut mesmo, né? O prazer aí de comer o donut? Ou será que é o fato que eu estou mudando de ambiente? Será que é alguma distração temporária, poder ir, afastar minha mente, uma mudança de ambiente? Ou será que é socializar com os meus colegas? Ou então será que é aquela sensação boa, né, aquela que dá com açúcar? Bom, ele foi experimentando com todas essas recompensas. E aí, o terceiro passo é você isolar o gatilho. Você precisa saber o que é que está desencadeando esse hábito. Então, lembra que eu falei das 5 tipos de gatilhos? Então, o que você tem que se perguntar para descobrir, isolar o gatilho? Primeiro, é o local. Então, onde eu estou quando eu tenho esse hábito? Segundo, que horas são, né? Terceiro, qual é o meu estado emocional? Tô triste, tô feliz, tô estressada, tô entediada.
Depois, quarto, né? Quem mais está com você? E o quinto é, que ação aconteceu antes desse hábito? Vocês devem estar curiosos, então eu vou contar o que ele descobriu. Ele descobriu, testando aí com várias recompensas, que o que ele queria realmente era socializar com os outros colegas. E na questão do gatilho, para ele isolar o gatilho, ele foi fazendo todas as perguntas. Então ele descobriu que ele não estava sempre no mesmo lugar. Tinha dia que quando dava essa vontade de comer um donut, ele estava sentado na mesa dele, trabalhando. Outro dia ele estava no meio de uma reunião. Outro dia ele estava num outro andar. Ele descobriu também que o estado emocional dele variava. Um dia ele estava feliz, outro dia ele estava estressado, outro dia ele estava bravo. As pessoas também que estavam perto deles na hora que dava essa vontade mudavam também. E a ação que acontecia antes também variou bastante. Um dia ele estava respondendo e-mail, outro dia ele estava numa reunião, outro dia ele estava conversando com algumas pessoas. A única coisa que foi consistente todos os dias em que ele fez essa avaliação foi o horário, que se não me engano era 3 ou 3:30 da tarde. Então ele descobriu que 3:30 da tarde era o horário que dava aquela vontadezinha de levantar e comer o donut, mas que na verdade o que ele queria era socializar com os colegas. Então, a Fernanda colocou aí que ela gostaria de fazer exercícios pela manhã, mas que ela tem muito sono. Tá, legal. O que a gente faz então? Ó, esse é um exemplo de hábito a ser mudado, né? Outro exemplo, de repente você precisa focar no trabalho, terminar um projeto, escrever alguma coisa, mas você fica parando toda hora ali para checar o WhatsApp, né? Ou então você gostaria de estudar mais, de repente você tá aí aprendendo inglês, aprendendo espanhol, outro idioma, você fala, né, toda semana, não, essa semana eu vou estudar, vou chegar em casa, e aí você chega em casa e você vai fazer outra coisa, vai assistir televisão, certo? Então, como criar um hábito novo, certo? Você precisa criar novos gatilhos. Então, vou dar um exemplo aí da Fê, né? Que ela gostaria de fazer exercícios pela manhã. Um jeito legal de você criar um gatilho é você colocar a sua roupa de ginástica perto da sua cama. E aquilo vai ser um gatilho. Você acordou, viu a roupa da academia, preciso ir fazer exercício. Então, ao invés de virar para o lado, dormir mais um pouquinho, ou mexer no celular, ou fazer outra coisa, você cria esse gatilho que você vai olhar para sua roupa e isso se indica que você tem que ir para academia. No caso de você tá tentando estudar, de repente você chega em casa, não consegue se concentrar, o que está acontecendo? Primeiro você precisa saber, né, o que acontece quando você chega. De repente você chega, vê a televisão, senta no sofá, liga a TV, você pode começar a deixar o seu livro perto da porta de entrada. Então você chegou lá onde você deixa ali a sua chave, colocou a chave, já viu o livro, legal, viu o livro, significa que eu tenho que pegar o livro e esse é o horário que eu vou estudar. Então, como novos hábitos os hábitos não podem ser erradicados, somente substituídos, então a gente pega os hábitos ruins que a gente não está nos apoiando e transforma eles em hábitos positivos dessa maneira, entendendo quais são os nossos gatilhos, quais são as recompensas e criando novos gatilhos para nos ajudar a ter esses novos hábitos. Mais importante, uma coisa essencial, você vai escorregar? Vai, com certeza. Ninguém muda, ninguém cria um novo hábito da noite para o dia. Qual que é o segredo? Primeiro, pequenos passos. Melhor, tem a regra do 1%, seja 1% melhor a cada dia. E o segundo é a consistência, seja consistente. Escorregou? Não tem problema, insista. Se você quer adquirir o hábito de ler um novo livro, leia um pouquinho por dia. Se o seu hábito não preciso estudar mais, não estou conseguindo, vou na aula, mas não me dedico fora, começa com 5 minutos por dia. No caso aí da academia, né? Quero começar a levantar cedo, fazer academia. Tudo bem, perdi hora porque eu fiquei enrolando. Não deixe de ir, nem que você consiga ir, você às vezes tem horário de aula, faz 15 minutinhos, mas você foi. O importante é criar o hábito. Depois você vai aprimorando e vai melhorando, tá bom? Então é isso que eu tinha para falar para vocês.
Agora que todo mundo já traçou o seu objetivo, vamos criar novos hábitos, né? Vamos persistir, manter aquelas nossas metas, alcançar novos objetivos. E a semana que vem eu vou falar com vocês sobre estilos de aprendizagem. Né? Nós temos 3 diferentes estilos. Algumas pessoas são visuais, outras são auditivas e outras são sinestésicas. E já que eu tenho certeza que você vai começar hoje a criar esse hábito de chegar em casa e estudar pelo menos 5 minutos por dia, eu quero ensinar para você como é que você pode fazer isso de maneira mais eficiente de acordo com o seu estilo de aprendizagem, tá bom? Muito obrigada para quem estava com a conexão ruim, perdeu um pedaço do vídeo, chegou no final. Vou ficar disponível aqui para vocês por 24 horas e a gente se vê semana que vem, gente. Obrigada, tchau!